Esse vídeo é para compartilhar alguns exercícios para você que deseja reconhecer aí a sua identidade, você quer saber quem é você em Cristo Jesus, você quer melhorar a sua autoestima, melhorar a sua autoimagem, e aí você não sabe por onde começar? Começa por esses exercícios. Foi o que eu fiz, o Espírito Santo me deu a direção, né, para fazer. Então, eu estou compartilhando aqui com você. Espero que esse vídeo aí possa te ajudar de alguma forma. Se por acaso surgir alguma dúvida, né, lembra de deixar nos comentários, porque eu vou adorar te responder. E é isso, né? Vamos lá para os exercícios. O primeiro deles é começar lendo os livros, as cartas de Paulo, né? Você vai começar em Romanos, por exemplo, e vai anotar todos os versículos que falar sobre Jesus, o que Jesus fez por você. Deixa eu guardar essa caneta aqui. O que Jesus fez por você, quem é você em Cristo Jesus. Eu tenho aqui anotado alguns exemplos, né? Porque são versículos que eu copiei, porque quando a gente escreve, a gente acaba aprendendo melhor. E a gente escreve, depois fica mais fácil também pra gente ler, pra gente reler, pra gente meditar, né? Então, essa é a dica. Pega aí um caderninho, algumas folhas separadas também não tem problema, e escreva aí os versículos. Eu vou citar aqui alguns exemplos, vou deixar a referência e depois você lê aí na sua Bíblia com mais detalhes e medita também. E aí faça esse exercício de procurar nessas cartas de Paulo o que você é em Cristo, o que você pode fazer em Cristo, por meio de Cristo, o que você pode fazer, o que você é em Cristo. E aí são vários versículos que você vai encontrar. Ó, em Cristo nós somos justificados, pela fé nós somos justificados. Está escrito em Romanos 5, 1 e 2. Eu escrevi vários versículos, então eu vou falar só alguns. Em 1 Coríntios 4, 10, está escrito que nós somos sábios em Cristo. 2 Coríntios 5, 20, está escrito que nós somos embaixadores em nome de Cristo. 2 Coríntios 8 e 9, está falando que nós somos ricos. Jesus Cristo ele se fez pobre para que nós se tornássemos ricos. E Gálatas 3, 13 e 14, está escrito que nós temos a bênção de Abraão. Em Cristo nós temos essa bênção de Abraão. E Gálatas 3, 26 e 27, está escrito que nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo. E Gálatas 3, 28, está escrito que nós somos um em Cristo Jesus. Esses são apenas alguns exemplos, mas existem vários versículos. Inclusive eu tenho que retomar aqui meu exercício e continuar a escrever e continuar também na meditação, né? Porque esse é a segunda dica, o segundo exercício. Primeiro você vai escrever, porque quando a gente escreve a gente consegue aprender melhor, a gente consegue fixar o versículo de uma forma mais fácil. Então a gente escreve esses versículos, vai lendo sem pressa, vai pedindo direção ao Espírito Santo, vai pedindo revelação ao Espírito Santo e vai escrevendo ali os versículos que falam sobre a sua identidade, sobre o que você é em Cristo. Depois que você faz isso, você vai fazer o quê? Você vai começar a meditar. Cada dia, se você quiser, né? Cada dia você pode meditar em uma coisa, em um versículo. Por exemplo, eu vou olhar minha anotação aqui também, porque foi uma coisa que eu fiz, então eu vou falar como foi que eu fiz. Ó, pra começar é o processo de reconhecer a minha identidade. Gente, tá chovendo, não sei se vai dar pra ouvir o barulho da chuva aí. Mas eu vou continuar gravando esse vídeo porque o tempo que eu tenho é agora, então não posso parar, né? Vamos terminar aqui de falar sobre esse exercício. Quando eu comecei esse processo, né, de descobrir a minha identidade, de reconhecer a minha identidade em Cristo, eu comecei com João 15,
versículo 1 ao 17, que fala sobre o ramo da oliveira. No caso, eu sou o ramo que foi enxertado na oliveira, que é Cristo. Inclusive, eu falei das cartas de Paulo, né? Nas cartas de Paulo tem mais, mas dá para perceber que em outros livros da Bíblia também tem alguns versículos aí que vão te ajudar na sua identidade. Então, se você quiser começar por João, também fica à vontade. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 até o 17, que fala sobre a videira, que é Cristo, e nós fomos enxertados, nós somos os ramos que fomos enxertados em Cristo. Então, lê lá e medita e você vai entender que você é o ramo que foi enxertado nessa oliveira. Depois, no segundo dia, a meditação que eu fiz foi que está escrito em Romanos, que eu já falei aqui, que eu fui justificada gratuitamente. Então, o que você vai fazer? Você vai meditar nisso. No primeiro dia, a meditação você vai ficar ali, né, meditando, pensando, sussurrando sobre esse versículo. Eu sou um ramo da oliveira, eu fui enxertado em Cristo, que é a oliveira, né? Eu sou o ramo que foi enxertado na oliveira. Segundo dia, eu fui e eu sou justificada gratuitamente por Cristo Jesus. Eu sou justificada gratuitamente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu sou justificada gratuitamente. Você vai pensar nisso, você vai meditar, sabe? A meditação é isso, você ficar pensando, você vai ficar... durante o seu dia, você vai lembrar desse versículo, você vai lembrar disso e vai pensar sobre isso. Sussurrar, entendeu? E aí, no terceiro dia, a minha meditação foi essa, ó. Eu sou nova criatura. Em Cristo eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso está escrito em 2 Coríntios 5,17. No quarto dia, em Cristo eu sou mais que vencedora. Está escrito em Romanos 8,37. E aí, cada dia você pode colocar um versículo e para você, se você quiser resumir, você pode fazer isso, né? Em Cristo eu sou mais que vencedora, e aí você vai pensando sobre isso, você vai sussurrar isso para você mesma ouvir e ficar gravado aí no seu subconsciente, para isso descer pro seu coração, e quando desce pro seu coração, você consegue muda o seu interior, e aí você consegue mudar a sua autoestima por fora, você consegue mudar, você consegue ver aí você consegue ter uma autoimagem diferente, a verdadeira que Cristo criou para você. É assim que funciona. Primeiro você vai meditar nesses versículos, isso vai criando raiz aí dentro de você, e aí depois isso se externa. O último exercício, mas não menos importante, é você ir quebrando aí essas crenças limitantes. Você tem pensamentos negativos sobre você mesmo, você acha que ninguém te ama, que você não tem valor, que você não tem proteção alguma. Você tem proteção sim. Eu não anotei aqui os versículos que falam sobre isso, mas em João está escrito sobre proteção, no Evangelho de João está escrito sobre proteção. No Evangelho de João fala também muito sobre o amor de Cristo por nós. Então você pode ler esses versículos e você pode também declarar para você mesmo em frente ao espelho, ou às vezes não precisa nem estar em frente ao espelho, mas você está ali só, isso é um cuidado com você mesmo. Você começa a falar para você mesmo: eu sou amada, eu sou protegida e eu sou valorizada por Cristo Jesus. Quando você consegue esses versículos, como eu já falei, existem esses versículos, porém eu não tenho anotado aqui, inclusive o versículo da valorização do seu valor. Você foi comprado por alto preço. Está escrito isso no Novo Testamento. Qualquer coisa eu procuro depois e deixo anotado aqui os versículos para você. Você é amada, você é amado, você é protegido, protegida, e você é valorizado, valorizada por Cristo Jesus. Então, começa a praticar esse exercício,
tá sozinha aí sem fazer nada, vai em frente ao espelho ou fala, simplesmente fala. Precisa falar, você precisa ouvir, tá? Não adianta só pensar. Ajuda um pouquinho, mas não é o suficiente. Então você precisa externar, você precisa falar. Seus ouvidos aí precisam ouvir, né? O que você acha de você, o que você sabe que é amada, protegida e valorizada. Então, começa a falar em voz alta, começa a sussurrar. Eu sou amada, sou protegida, sou valorizada por Cristo. Veio pensamento negativo sobre a sua vida, sobre você? Começa a falar. Eu sou amada, eu sou protegida e eu sou valorizada por Cristo Jesus. E da mesma forma, isso vai internalizando dentro de você, isso vai criando raiz dentro de você. E aí, quando você menos esperar, isso começa a ir para o seu exterior, ir para a sua vida externa ali, se manifestar no seu mundo físico, sabe? Começa coisas que você não fazia por você, você começa a fazer, você começa a se cuidar melhor, você começa a procrastinar menos. O seu mundo externo, o seu mundo físico muda. Eu já li isso no livro sobre finanças. Deu um branco agora sobre o livro, o nome do livro, sobre a mente milionária lá. Eu esqueci o nome do livro, gente. Mas o livro é esse, sobre mente milionária. E o autor fala que primeiro você muda o seu mundo interno, que é o espiritual e o emocional e o mental junto. Primeiro você muda o espiritual e o psíquico. E depois essa mudança vem para o seu mundo físico. O mundo físico é o último a ser mudado. Na época eu li isso e pensei, bom, faz sentido, mas eu não comecei de imediato a mudança. E aí depois, né, hoje eu percebo que foi exatamente isso que eu fiz. Primeiro eu comecei a mudança no mundo espiritual e depois, né, começou aí a mudança no mundo psíquico, que envolve suas emoções, a sua mente, sua mentalidade e tudo mais. Depois, essa mudança do interior, ela se manifesta no mundo físico. Então, esse é o vídeo, né, para você começar a mudar a sua identidade, se ver de uma forma diferente, melhorar a sua autoestima, sua autoimagem. Começa fazendo esses exercícios. Anota todos os versículos, principalmente aí do Novo Testamento, que você vê que é sobre você, que é sobre a sua identidade. Você anota esses versículos e você começa a meditar nesses versículos e começa aí a declarar, fazer afirmações que vão te ajudar, que vão reforçar esse amor que Deus sente por você, essa proteção que Deus tem para sua vida, né? E essa valorização. O preço já foi pago. Você foi comprado por alto preço lá na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou. Ele estava pensando em você, ele pensou em você, ele pensou em mim. Então, o preço já foi pago. A gente é amado, né? Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para poder salvar a humanidade perdida. Então, foi por você, foi por mim. Então, a gente é amado, a gente é protegido e a gente é valorizado. Então, medita nesses versículos, repete aí, fala, declara, né, frases que vão reforçar a sua identidade. E é esse o vídeo de hoje. Deixa o seu gostei aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E até o próximo.